Nós vamos esperar mais 2 minutos. O Humberto, ele está em uma reunião, mas está quase entrando na nossa reunião. E nós vamos começar pelo Luciano, a apresentação dele. Só para fazer uma apresentação breve aqui do Luciano. O Luciano José Stutz é presidente da Abrintel, atuou no setor elétrico antes de migrar para telecomunicações, onde está há mais de 20 anos. Ele teve passagens por empresas como Light, Eletrobras, Telefônica Vivo e Nextel, na qual liderou a área de assuntos regulatórios. É formado em Engenharia Industrial Elétrica pela Cefet Rio de Janeiro e licenciado em Física. Possui especialização em regulação de telecomunicações pela UNB e MBA executivo pela COPEAD UFRJ. E ele vai abordar, principalmente, um tema adjacente à questão da 5G, a questão da Lei Geral das Antenas. E tem um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2020, que regulamentou a Lei Geral das Antenas, que traz um conjunto de normas importantes para reduzir a burocracia e os custos das telecomunicações. A nova legislação, ela permite que as operadoras possam instalar seus equipamentos em estradas, ruas, rodovias e outros bens públicos, sem pagar por esse uso. É a chamada gratuidade do direito de passagem. Agora, as novas obras públicas devem prever a instalação de estrutura para receber as redes de fibra ótica. Isso vale para as rodovias, ferrovias, metrô, redes de esgoto e uma série de outras obras. A medida reduz os custos de distribuição das redes de fibra ótica por todo o país. Além disso, nós estamos aqui apoiando que haja uma legislação sobre essa questão das leis das antenas aqui em Goiânia, e ela está sendo conduzida pelo vereador Lucas Quitão, que tem feito um trabalho excepcional e bastante importante para nós. E nesse momento, então, eu quero passar a palavra para o Luciano, para falar. Antes de passar para o Luciano, eu queria ler só uma questão legal aqui, que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós informamos que essa reunião está sendo gravada. Caso alguém se oponha a essa gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, eu entenderei que todos estão de acordo. Vendo o silêncio de todos, eu passo a palavra para o Luciano. Luciano, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, doutor Célio, por essa oportunidade. A gente está falando um pouco mais aí sobre 5G, sobre a necessidade dos municípios goianos estar adaptando suas leis municipais para receber essa importante tecnologia e também está na rota de investimentos como transformação digital, de cloud, de IoT, no agronegócio, nas transações comerciais, no homeschooling, no home office também, que ficou tão agora normal nessa época de pandemia. Obrigado pela oportunidade. Meus caros, falar rapidamente aqui sobre o nosso plano de voo, tá? Eu tenho uma apresentação que vou usá-la daqui a pouquinho, vou compartilhar com vocês, mas o que a gente quer fazer aqui, nesses minutos que teremos, é mostrar para vocês, primeiro, um pouco do que o 5G vai mudar na nossa vida, tá? E depois nós vamos aterrissar esse assunto no que as cidades têm que fazer para estar exatamente na rota dos investimentos do 5G. O que é importante? Todo mundo falou muito nas eleições municipais de 2020 sobre cidade conectada, Smart City e tantos outros termos em inglês que a gente ouviu por aí. Mas o que é necessário a cidade fazer para ser candidata a ter essa vocação tecnológica, a realmente conectar a cidade e fazer as cidades inteligentes? Então, um pouco disso que a gente vai falar aqui, que é o primeiro passo para entrar na rota aí, exatamente do desenvolvimento tecnológico, tá? E por que isso é importante? Porque no final do dia, o que nós teremos é investimento privado em cidades
brasileiras por força até do edital do 5G que a Anatel está fazendo a aprovação agora, que vai ser leiloado no ano que vem, da nova radiofrequência do 5G, mas para fazer jus a esses investimentos privados, as cidades têm que melhorar e eliminar suas restrições legais presentes nas leis municipais na implantação de infraestrutura. Então, é disso que a gente está falando aqui e é um pouco do que a gente vai trazer nessa apresentação de alguns minutos, ok? Se vocês tiverem algum problema com o meu áudio, com o meu vídeo, ou também, se tiverem alguma dúvida durante a exposição, podem interromper, me chamar aqui, fazer a pergunta que eu paro e faço a explicação sem nenhum problema, tá? Ok para todo mundo? Luciano, você está habilitado a subir a apresentação. Sim, sim. Vou dividi-la aqui com vocês agora. Pronto. Espero que todos estejam vendo já. Para mim aqui já está na tela. Primeiro eu vou falar um pouco do que eu represento, tá? Dessa associação Abrintel que eu represento. Perfeito. Que é a Associação das Empresas das Torres de Celular, tá? Essa é uma indústria de concreto e de aço, é uma indústria que constrói a infraestrutura que é compartilhada com as operadoras para que as operadoras coloquem as suas antenas. Agora há pouco, o Djair trouxe aí o seu relato sobre sua experiência em fazer implantação do serviço celular, então o Djair sabe do que eu estou falando. As antenas são os elementos irradiantes que vão no topo das torres e que irradiam o sinal. Mas uma torre, hoje em dia, meus caros, ela é compartilhada de todas as operadoras. Então, você tem as empresas que constroem a torre, são donas dessas torres e que alugam espaço nas torres para fazer a colocação das antenas. Eu represento essas empresas donas de torres, a Telxius, a SBA, a IHS, QNC, GTS, American Towers, que são empresas de capital americano ou capital sul-africano, outras de capital aí sul-americano, mas que têm compram ou alugam terrenos, constroem as torres e alugam espaços para essas empresas operadoras que penduram suas antenas. No final do dia, meus caros, hoje essas empresas aqui eu represento são donos aí de aproximadamente 70% do parque de torres instaladas no Brasil. Então, hoje, mais ou menos 80% dos novos protocolos que acontecem no Brasil para implantação de nova cobertura são feitos por essas empresas que aqui eu represento nesta reunião, tá? Nossa missão... Luciano, sua comunicação travou. Se puder repetir. Posso sim, mas se travou, doutor Célio, eu vou até fazer então aqui um adendo e vou tentar mudar a conexão. Consegue me ouvir bem agora? É a falta do 5G. Rapaz, provavelmente. É a falta do 5G. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu mudar a conexão aqui de lugar que fica melhor. Agora eu acho que vocês vão me ouvir muito bem. Bom, então, como eu ia dizendo para vocês, me ouve melhor agora? Sim, tá ótimo. Ok. Som estéreo. Ok. Então, nossa proposta é colaborar com a administração pública, tá? Com os municípios e estados brasileiros, para trazer, então, aí essa receita de como fazer a adaptação dessas leis municipais. Uma consultoria totalmente gratuita, totalmente com um enfoque exatamente de mudar a situação da conectividade das cidades, tá? E no que nós acreditamos? Nós acreditamos que a conectividade muda a vida das pessoas. Na pandemia ficou muito latente isso, que a conectividade faz parte cada vez mais do nosso dia a dia, das nossas necessidades. E a gente não quer ver mais casos como o Arthur de Alenquer, no Pará, a Ângela de Araraquara e o Levi, aí de Ivolândia, em Goiás, que há pouco tempo foram personagens de reportagens em importantes jornais porque não conseguiam ter acesso total à conectividade, seja para fazer suas aulas online, a partir de casa, ou seja, para fazer suas transações comerciais e recebimento das suas transações comerciais, como a Ângela, que tinha dificuldade em Araraquara de passar a maquininha do cartão de crédito e receber pelo seu trabalho. Então, na pandemia, isso ficou muito mais claro para todo mundo e todo mundo entendeu que sem essa conectividade plena, fica muito mais difícil a vida das pessoas. E aí, meus caros, o que está acontecendo agora nesse enfoque? Antigamente, você tinha uma diferenciação da escolha da sua operadora exatamente pela abrangência que ela tinha. Quanto mais municípios a operadora tinha uma abrangência, você acabava escolhendo aquela operadora porque você falava em mais locais. Com a equiparação dessa cobertura e a evolução dos serviços, nós passamos a escolher o nosso serviço às operadoras a partir, então, da velocidade da internet que cada um oferece. Quem tem a melhor internet
acaba levando o nosso contrato. Bom, o que acontece nesse tempo, então? Para melhorar a velocidade de internet, foram sendo licitadas cada vez frequências mais altas. Então, por exemplo, a banda A lá atrás, que tinha frequências entre 850 MHz, depois passou para o 3G, que era 2.100 MHz, e depois para o 4G em 2.500 MHz. Quando isso aconteceu, quanto mais a frequência for mais alta, você precisa de mais elementos irradiantes, porque o comprimento da onda diminui, tá? E você acaba tendo uma área de cobertura menor com apenas um equipamento, uma antena irradiando o sinal. Então, quanto maior a velocidade com a evolução dos serviços, você foi precisando de cada vez mais antenas. No 5G, que já vai ser prestado inicialmente em 3.500 MHz ou em 3,5 GHz, a depender do que a gente tem ouvido aí na imprensa, você vai precisar, então, em torno de 5 vezes mais antenas do que você precisa hoje no 4G em 700 MHz. Ou seja, meus caros, o desafio do 5G é colocar mais antenas, por também valor da frequência e pelo valor da latência, que é tão importante para alguns serviços que você tem no 5G. Por exemplo, aqui nesse gráfico eu apresento a vocês, só para entender o gráfico, como é que ele se divide. A parte do azul mais claro são os serviços que nós usamos aí como consumidores, serviços digitais que funcionam bem no 4G. Então, você tem aí em azul, na faixa azul mais clara, serviços como jogos em tempo real, personal cloud, que é nada mais do que o serviço de nuvem que a gente usa para armazenar arquivos, um automotive e-call, que é nada mais do que aquele telefone por celular que você tem nos carros mais modernos, mas outros serviços que virão futuramente só funcionam no 5G, principalmente por conta da latência mais baixa, que é o valor do delay que está na coluna esquerda, no eixo Y aí. Quanto menor o delay, quanto menor o delay ou maior a latência, você precisa, então, de uma tecnologia mais alta. Serviços como carros autônomos, realidade virtual, realidade aumentada, internet tátil, precisam de um delay muito baixo e de uma velocidade de internet também maior. Vejam, o 4G hoje em laboratório dá até 100 megabits por segundo, como está no eixo X do gráfico. O 5G vai chegar a velocidades maiores que 1 gigabit por segundo. Então, esses serviços que eu acabei de falar para vocês, que estão representados no gráfico, eles dependem imprescindivelmente de uma nova tecnologia para funcionar bem. Carros autônomos, realidade aumentada, realidade virtual, internet tátil. Daqui a pouco, o Humberto vai trazer para vocês exemplo da vida real de todo mundo, do que pode fazer aí a internet tátil, a realidade virtual, a realidade aumentada. Para isso, meus caros, para habilitar essa nova tecnologia 5G no Brasil, a Brascom, que é uma associação brasileira de transformação digital, que tem como associados empresas como Google e Facebook, ela fez um relatório anual em 2019 e fez que para o ciclo do 5G, naquela época, meus caros, antes da pandemia, esse ciclo se daria entre 2020 e 2023, agora a gente está falando em 2022 até 2025, 2026, e as últimas implantações de 2029, são esperados investimentos da ordem de 885 bilhões de reais no Brasil. 420 bilhões deles em conectividade e mobilidade, que é em antena, em torre, em smartphone, em cabo de fibra ótica, que vai suportar essa conectividade, e outros 465 bilhões de reais em tecnologia de transformação digital, que é exatamente, no final do dia, o serviço de cloud, o serviço de IoT, a mecanização da indústria, a automatização da indústria, a automatização do agronegócio. Então, isso mais outros 400 e tantos bilhões de reais em investimento. É muito investimento com ciclo, é praticamente um marco de saneamento novo que a gente vai ter só numa implantação de uma tecnologia de telecomunicações. E como é que estamos nós aí no estado de Goiás nesse panorama? Veja, nós calculamos aqui na Brintel uma taxa de habitantes por estação de telecomunicações nas localidades, tá? Então, esses números que estão aí à esquerda do slide, Estados Unidos e China. Luciano, por que você botou 2018? Porque esse é o ponto onde a China e os Estados Unidos estavam no final da implantação do 4G. É o nosso momento de agora. Não tinha entrado ainda no 5G de cabeça. Na China já tinha 5G, mas não tinha ainda de cabeça. Eu vejo aqui que há uma movimentação no chat, tá? Mas não são perguntas, são apenas cumprimentos, então vamos seguir aqui. Então,
Lá em 2018, a China tinha 370 habitantes por estação de telecomunicações. E olha, gente, a China tem 1 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos tinham aproximadamente 940 habitantes para cada estação de telecomunicações. Também um número muito bom. O que mostra aí uma conectividade boa. A gente diz que uma conectividade boa de 4G é em torno de 1.000 habitantes por estação. E isso, numa média país, é um número ótimo. No Brasil, atualmente, e esse número é de outubro de 2020, nós tínhamos aí 2.150 habitantes por estação, ou seja, numa média nacional, já temos um desafio grande a cumprir para que tenhamos um número país melhor. Se a gente for olhar cidades como Rio de Janeiro, tá? E aqui é um caso de município do Rio de Janeiro. Pois não? Eu vejo aqui o Maicon, acho que está com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa, Maicon? Na verdade, estava tocando desculpa aqui interromper, porque teve uma falha aqui, o telefone estava tocando uma outra música, como se estivesse em espera, tá? Mas desculpa aí, pode continuar. Tá ótimo. Sem problemas. Então, continuando. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro passou, em 2016, por toda uma adequação da sua rede de telecomunicações, de infraestrutura, para receber os Jogos Olímpicos, tá? E chegou à taxa, então, atual de 1.209 habitantes por estação de telecomunicações. Já Boa Vista, a pior capital do Brasil nesse sentido, tem 2.700 habitantes por infraestrutura, por estação. Já Goiânia, capital dos estados aí que nós estamos falando hoje, 1.657, tem um bom desafio também a percorrer. E aqui, meus caros, eu fiz 2 apanhados aqui de Caldas Novas e Novo Gama para a gente entender 2 realidades bem distintas, tá? Caldas Novas, polo turístico, recebe muitas pessoas, é a melhor cidade, considerando aí até um número acima de 30 mil habitantes, cidade acima de 30 mil habitantes, melhor número do estado, com 1.381 habitantes por estação, e Novo Gama, o pior número, com 3.857. Aqui nós fizemos um corte em cidades até 100 mil habitantes, exatamente para ter uma comparabilidade melhor entre infraestrutura urbana e rural, tá? Mas esses são um pouco de números aí das cidades do estado de Goiás, tá? E, meus caros, o Brasil, então, o estado de Goiás tem realmente desafios em infraestrutura de telecomunicações a serem vencidos. E acreditem, atualmente no Brasil nós temos aproximadamente quase 300 leis municipais que colocam alguma restrição à imposição de infraestrutura de telecomunicações. Muitas delas, por exemplo, afastamento entre torres, afastamento de torres a partir de escolas, de creche, e que faziam parte do debate muito antigo, na época que se acreditava ainda que a irradiação do celular fazia mal para as crianças, fazia mal para a vida humana, fazia mal para a saúde, o que já temos aqui, eu posso depois compartilhar com vocês, pareceres da OMS e da Anatel, que informam exatamente o contrário, assunto que daqui a pouco o Humberto vai entrar mais no detalhe com vocês, tá? Seguindo aqui, então, com a apresentação, e aí o 5G agora tem data, meus caros, a partir de julho de 2022, está colocado no edital da Anatel. Essa data ainda pode sofrer alterações, porque o edital não foi ainda aprovado pelo TCU, o Humberto também vai falar com detalhes, mas já tem uma data que em 2022 teremos 5G no Brasil. E veja aqui essa figura em azul mais escuro. O 5G vai exigir, como eu falei agora há pouco, aproximadamente 5 vezes, mais de 3 a 5 vezes mais antenas do que o 4G. Em relação ao 2G, lá de quando começou a digitalização do serviço celular, vai exigir cerca de 15 vezes mais antenas do que o 2G. Ou seja, meus caros, para implantar essa infraestrutura, essas torres, esses postes, essas antenas, a gente não pode ter restrições legais nos municípios, senão a gente não consegue botar o número de antenas necessário para fazer um bom 5G no Brasil. E o que a gente tem aí, que a gente tem encontrado, e a gente sugere a adequação das legislações das cidades para fazer um alinhamento total. Primeiro, alinhamento com a legislação federal, a Lei Geral de Antenas, como disse aqui o doutor Célio agora há pouco, tá? Existe uma lei federal, que é a Lei 13.116, e um decreto que a regulamenta, o decreto 10.480, que eles vão falar das premissas que os municípios devem ter para fazer suas legislações municipais. Divide exatamente a competência do município, que é de uso e ocupação do solo, e da União, que é exatamente legislar sobre telecomunicações. Então, essa legislação traz aí uma boa divisão de o que um tem que fazer e outro. Trata a ETR, a Estação de Transmissão de Radiocomunicação, exatamente como equipamento de utilidade pública e de relevante interesse social, e é possível sua aplicação em todas as zonas de uso do município.
fala do licenciamento único ambiental e urbanístico, porque nós, quando vamos, as empresas que eu represento, que vão ao balcão da prefeitura fazer o licenciamento, infelizmente, hoje, às vezes, a gente tem que enfrentar, às vezes, 3 balcões, fazer um protocolo na seção de urbanismo, um protocolo na seção ambiental e um protocolo na seção de patrimônio. O que essa lei preconiza é que haja um guichê só para protocolo disso e, de preferência, de maneira eletrônica. E aí a prefeitura faz todas as análises urbanísticas, ambientais e de patrimônio para entender se pode ou não pode aprovar aquela infraestrutura. E dizer claramente para os senhores aqui, nós não queremos fazer qualquer coisa, queremos fazer tudo dentro da legalidade e tudo de acordo com a lei. O que acontece é que hoje algumas leis não são claras nem transparentes e confere ao agente público que está no guichê colocar a regra que ele quer à mesa para atendimento. Tá? Com essa padronização que nós propomos nessa apresentação, é que a gente entende que pode superar essa dificuldade. Também fomenta o compartilhamento e redução do impacto visual. É melhor ter uma torre utilizada por 4 operadoras do que 4 torres, uma do lado da outra. Nós também não queremos que seja assim. Infraestrutura bem feita, infraestrutura que pode ser compartilhada, que pode ser utilizada no máximo da sua eficiência. Estabelecimento de fiscalização dos limites máximos de exposição da vida humana é competência da Anatel, não tem que estar na lei municipal. A Anatel faz fiscalização e todo equipamento eletrônico ele é, sim, vistoriado na sua implantação e depois de ano a ano pela Anatel em campo. Tá? As taxas de licenciamento não precisam ter viés arrecadatório, pode ser uma taxa de licenciamento que permita o investimento e realmente reflita o trabalho que a prefeitura tem em emitir esse licenciamento, isso é muito importante. Tá? Aqui o Tertuliano me fala que o plano diretor de Goiânia está na fase final e esta licença ser colocada no plano em função da ARAL, da APA e etc. Sim, Tertuliano, temos acompanhado esse debate do plano diretor, exatamente com o vereador Lucas Quitão, que tem passado para a gente. O nosso projeto de lei que lá está sim alinhado com o novo plano diretor e as coisas estão bem encaminhadas. Tá? Nós defendemos, Tertuliano, até respondendo aqui já a sua pergunta, é que o licenciamento ambiental seja necessário apenas em unidades de conservação e áreas de preservação e seu entorno. Por quê? Porque não é uma atividade exatamente poluidora, tá? Não tem resíduo, ele não tem nada, e o licenciamento é para a construção. Então, sim, defendemos também que esteja alinhado com o plano diretor, mas que não seja tratada a torre como elemento poluidor, nem mesmo como uma edificação, e sim como equipamento de infraestrutura. Outro ponto aqui, o prazo de 60 dias para licenciamento pela prefeitura, que é o silêncio positivo. Se a prefeitura não der resposta autorizada à construção, mas a prefeitura pode embargar e fazer qualquer coisa, se identificar qualquer descumprimento da lei. E aí, por último, uma regularização do legado, porque tão importante como permitir construção de novas é legalizar e regularizar as torres que já estão em campo das cidades, porque senão você acaba tendo que retirar aquela cobertura já existente. Isso não é bom nem para o munícipe, nem para as empresas que investiram, nem para as operadoras e nem para ninguém. Tá? Já caminhando aqui para o nosso final da apresentação, pelo tempo que me conferiram, um pouco do edital da Anatel, o Humberto vai falar com mais detalhe, mas quem atualiza essas legislações pode ter prioridade na escolha pelas operadoras, segundo o edital da Anatel, para a implantação da cobertura tanto de 5G como de 4G, que vai ser obrigatório em algumas localidades distantes do distrito sede dos municípios e em trechos de rodovias que ainda não têm cobertura. Tá? Então, isso é importante. O edital do 5G não tem só 5G. Ele tem 5G, mas tem compromisso de abrangência para longe do distrito sede, para ter aí implantação, para chegar nas comunidades periféricas e no entorno das grandes cidades. Tertuliano comenta aqui, no relevo de Goiânia sendo plano, teremos menor número de torres? Sim, Tertuliano, provavelmente sim, mas isso tudo é em função dos planos de cobertura que faz as operadoras. Mas quanto mais plano você está correto, menos obstáculo natural, mais longe o sinal vai, tá? Indo aqui agora para um outro slide que eu queria trazer para vocês, cidades que já o fizeram. Campo dos Goitacazes, aliás, Campos é um exemplo porque usou o texto, Campos dos Goitacazes, norte do Rio de Janeiro, tá? Usou o texto 100% do texto que é sugerido pela Brintel, que está no anexo da Lei Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Porto Alegre, Santo André, dois casos também a se colocar na mesa. Por quê? São cidades que, além da aprovação da lei, fizeram um procedimento totalmente digital, remoto e online. Você emite uma licença nessas cidades em 15 dias e você consegue protocolar o pedido a partir de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo.
tá? E a licença sai em 15 dias, coisa importantíssima. Você consegue colocar o projeto em formato PDF, você consegue colocar o boleto pago, tudo isso eles conferem digitalmente e dão a licença em 15 dias. Passo muito importante depois também da aprovação da lei. E Brasília, que há que se destacar, porque conseguiu fazer uma lei moderna, atendendo aqueles parâmetros da legislação federal e também adaptar à sua realidade, que tem o centro arquitetônico todo tombado no plano piloto, né? Então, tem um conjunto urbanístico de Brasília, o CUB, que foi contemplado nessa legislação e, mesmo assim, conseguimos ter uma legislação que prevê regularização do legado e prevê também que novas instalações cuidem da harmonização com essa paisagem tombada que lá está. Tá? Então, cada cidade pode fazer adoção de uma lei moderna e adaptar à sua própria realidade. E aqui, do ponto de vista estadual, nós temos 3 exemplos aqui, 3 exemplos que dizem pouco aqui do que o Estado também pode fazer. Rio de Janeiro fez uma lei estadual de estímulo à conectividade e sugeriu no anexo dessa lei um texto para ser adotado pelos municípios com o PL municipal. E olha que bom isso, meus caros, porque você acaba, no final do dia, além de alinhado com a legislação federal, tendo um texto padronizado, ou seja, é previsibilidade para aquelas empresas que precisam fazer protocolo em 5.579 municípios, 5.578 municípios ao redor do Brasil. Então, é importante ter essa padronização também, porque é mais previsibilidade e segurança jurídica. Minas Gerais já tem um PL pronto estadual na mesma linha do Rio de Janeiro, Mato Grosso também já tem um PL tramitando na Assembleia Legislativa, Minas Gerais também tramitando, e a cidade de São Paulo deve ter muito em breve, porque já estamos na conversa com o governo do Estado, para ter também um projeto de lei estadual que recomende um texto aos seus municípios. Tá? Aqui uma frase que é importante, não é? As Smart Cities e 5G tiveram na pauta das campanhas de eleição municipal do ano passado, mas não vai haver desenvolvimento tecnológico, nem 5G, nem Smart Cities, se não tiver infraestrutura, meus caros, se não tiver torre, se não tiver poste, se não tiver mini antena, aí já respondendo a nova pergunta aqui do Tertuliano, se não tiver pequenas estruturas nas fachadas de prédio, nos topos de prédio, tá? Você não vai ter aí essa conectividade necessária para as Smart Cities. Isso é importante dizer, tá? Deixa eu só rodar aqui mais um slide. Vou trazer aqui o caso concreto do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação da lei estadual, a Lei 9.151, tá? Que traz em anexo uma proposta de texto padronizado para todos os municípios. Goiás, se não me engano, 246 municípios, Rio de Janeiro, 92 municípios apenas, mas uma realidade que pode ser comparada, por quê? Muitas vezes o município menor ele não tem condições de ir lá fazer essa investigação e esse alinhamento. Então, quando você tem uma lei estadual, você tem mais um carimbo de um ente federativo intermediário entre a União e a Prefeitura que está endossando um texto. E é um texto equilibrado, é um texto que tem preocupação com os munícipes, com o investimento, com a população. Então, essa lei estadual do Rio de Janeiro trouxe uma proposta de lei. A ideia é que o Executivo Estadual proponha um texto autorizativo, não é impositivo, com recomendação desse projeto de lei municipal padronizado. Depois disso, o Estado faz uma série de eventos, foi o que aconteceu no Rio. Já estamos no 3º evento de workshop com municípios para debater o texto da lei, para dizer, olha, essa parte aqui fala disso, essa fala daquilo. É uma lei de uso e ocupação do solo, de licenciamento, mas vocês sabem, os municípios, às vezes, também têm as dúvidas se pode ser aplicado aquilo na sua realidade ou não. Então, essa série de eventos posterior é muito importante para explicar essa lei. E, por final, tramitação e acompanhamento disso, da aprovação dessas leis nos municípios. A ideia é ter a eliminação dessas barreiras de implantação até julho de 22, quando começam aí os primeiros compromissos de abrangência das operadoras que têm que implantar a sua cobertura. Tá? Ao fim desse espaço, com a retirada dessas equivocadas restrições, o investimento em conectividade pode se realizar e estará à frente aquele município que tiver feito já o seu alinhamento da sua legislação municipal. Meus caros, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês para eventuais dúvidas, tá? E algumas outras perguntas que possam ter, ou alguns esclarecimentos adicionais que queiram também a respeito de todos esses aspectos. Luciano, eu gostaria que você aproveitar você aqui e para te explorar, para que você possa fazer uma explanação sobre a situação de Goiânia, onde nós estamos juntos aí, PIEG, a Brintel e outras concessionárias e outras entidades aí,
trabalhando com essa questão da lei das antenas e com a propositura do Lucas Quitão e da reunião que nós tivemos com o prefeito. Gostaria que você atualizasse o nosso conselho aí com essas informações. Ótimo, doutor Célio. Primeiro, então, falar da situação pregressa de Goiânia, que é importante, né? Goiânia é uma das cidades que tem uma legislação que é muito restritiva à aplicação de infraestrutura. As empresas associadas da Abrintel têm hoje um legado de protocolos feitos na cidade e que não conseguem nem regularizar infraestruturas que estão implantadas e nem construir novas, tá? E agora, eu vou dar um spoiler aqui, doutor Célio, em primeira mão nesse seu evento aqui, para prestigiar essa nossa audiência. A Abrintel encomendou um estudo de conectividade de infraestrutura para a cidade de Goiânia, tá? A gente está aí, dentro de pouco tempo, esse estudo vai ser totalmente divulgado, provavelmente na TV Anhanguera, daqui a pouco tempo, mas esse estudo revelou uma crueldade, doutor Célio, que eu acho que é importante trazê-la aqui. Essas restrições impostas pela legislação atual, o que ela está trazendo? A população da região noroeste, da região sudoeste e da região leste, que são as de menor poder aquisitivo, estão muito mais restritas de acesso à conectividade, à quantidade de infraestrutura que a população do sul e do centro, que são as regiões que têm maior renda per capita. E o que isso acontece? Nessa época de pandemia, isso é muito cruel, porque exatamente essa população é que precisa, na escola pública, do acesso para ter aulas, do acesso para passar o seu cartão de crédito nas transações comerciais e para poder, principalmente, evitar o maior deslocamento dessas massas para trabalharem no centro, etc. Então, esse estudo da Abrintel está mostrando essa comparação da distribuição de renda da cidade versus a distribuição dessa infraestrutura, tá? E mostrando o que essa restrição legal da legislação municipal está trazendo de impacto para... Hoje, o que nós temos? Um projeto de lei muito bom, com texto muito bom, de autoria aí, e que está sendo encampado pelo vereador Lucas Quitão. O que a gente está tendo hoje, ela está correndo nas comissões da Câmara, tá? A gente teve um parecer da Procuradoria já emitido, já está numa comissão da Câmara tramitando, e a gente espera que dentro em breve ela possa ser aprovada. O que acontece é que hoje a gente gostaria de ter um caráter de urgência na tramitação dessa lei, um apoio maior do Executivo Municipal. Na reunião com o prefeito se mostrou muito aberto e receptivo a essa questão da conectividade, mas a gente precisa preparar Goiânia, porque Goiânia, meus caros, está no primeiro item da obrigação imposta pela Anatel para a implantação, que são as capitais dos estados, tá? E a primeira etapa vence em julho de 2022, que depois pode ser agosto ou setembro, se a coisa mudar um pouco, mas é o primeiro capítulo da implantação do 5G no Brasil, passa pelas capitais. E se Goiânia não estiver preparado com a sua legislação, como colocar as novas antenas? Como é que a gente pode colocar as antenas do 5G ou levar conectividade para essa população que está na periferia? Então, é esse um pouco do status, doutor Célio. A gente está tramitando ainda o projeto de lei, precisa, sim, de apoio. Então, essa audiência que está aqui com a gente, né? Quem estiver em Goiânia, que puder aí com seus contatos fazer esse apoio na cidade para aprovação, que o faça. Mas o importante é que, dentro em breve, esperamos ter uma lei aprovada em Goiânia, e Goiânia, então, vai ter aí condição de receber os investimentos do 5G. Excelente. Eu queria registrar aqui a presença aqui do Samuel, que é assessor do senador Vanderlan Cardoso, que é uma pessoa bastante importante nesse meio político, pela inclusive as atribuições que o Vanderlan tem lá no Senado, nessa questão de inovação e essa questão de implantação de novas tecnologias. Tá certo? Luciano, eu vou deixar você reservado aí para o final, para alguma demanda que tiver, que possa responder a essas perguntas. Eu gostaria de apresentar aqui o Humberto, que é o nosso futuro palestrante aqui, Humberto Pontes, que é chefe de assessoria técnica da Anatel. Ele é formado em engenharia de redes de comunicação e mestre em computação aplicada pela UNB. Possui MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em gestão de segurança da informação da comunicação pela UNB. Atuou no setor privado de telecomunicação como analista de rede. É servidor de carreira da Anatel desde 2007, onde foi assessor de conselheiro, coordenador do processo e gerente substitutivo na gerência de acompanhamento econômico e prestação
da Superintendência de Competição. Também foi coordenador de processo da assessoria técnica, onde hoje exerce a função de chefe. Atualmente, também é conselheiro no Conselho Gestor do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, FUNTEC. O assunto que ele vai abordar é principalmente a questão da 5G. E nós temos aqui como informação preliminar que com a definição das diretrizes para o edital do leilão de 5G e a regulamentação da Lei Geral das Antenas, uma das grandes responsáveis pela desburocratização do setor de telecomunicações e radiodifusão, o Brasil chegará a uma nova realidade em conectividade. E essa revolução está vindo em velocidade 5G. A expectativa é que 100% das capitais brasileiras tenham 5G até julho de 22. Em fevereiro desse ano, a Anatel aprovou o edital para a licitação da nova geração de conectividade no país. E o Tribunal de Contas da União deve analisar todo o processo num prazo relativamente curto. E isso prevê acelerar o leilão. O 5G revolucionará a indústria, o agronegócio e a rotina das pessoas e das empresas. Humberto, seja bem-vindo à nossa reunião e eu gostaria que você, tendo a palavra, pode ficar à vontade para fazer as colocações e gastar o tempo que for necessário. Seja bem-vindo, Humberto. Célio, muito obrigado. Queria cumprimentar a todos e agradecer aí o convite da FIEG, em nome da sua pessoa, Célio. É como cumprimentar todos os presentes aí, todos os que nos assistem também. Cumprimentar o Luciano Stutz, o César, Ativo, Augusto, aqueles que aparecem aqui na minha tela, bem como todos os outros que estão aqui participando. Bom, é um prazer para a Anatel estar debatendo esse tema tão importante. A gente já vem fazendo isso há algum tempo, tentando levar a melhor informação disponível e dentro dessa estrutura que a Anatel criou, temos aí também um espaço específico dedicado ao 5G, já criado no nosso site. Eu vou também passar algumas telas, algumas apresentações, para deixar mais claro essa visão do que é o 5G, como a Anatel pensa o 5G, quais são as etapas que a gente precisa vencer ainda para realizar o edital, os principais desafios que nós temos, e o Luciano já apontou muito bem alguns deles, eu vou entrar em outros, reforçar alguma visão que o Luciano já trouxe também. Mas o mais importante aqui é que a gente consiga trazer a informação para a tomada de decisão. Esse eu acho que é o ponto central, levar aquilo que é essencial para que a gente possa criar os investimentos nesse setor que é tão importante, a pandemia, e também termos os ganhos de produtividade necessários para alavancar a nossa economia e também o nosso desenvolvimento social. Então, já a partir desse momento, já faço o compartilhamento da tela. Gostaria que vocês me confirmassem, assim que tivesse já o tela cheia aqui, a apresentação. Eu acho que agora já está, correto? Perfeito. Bom, inicialmente, tentar ilustrar o que é a agência. Às vezes a agência é confundida com uma prestadora de serviços de telecomunicações. Então é importante a gente destacar aqui qual é a nossa missão de fato. Estamos aqui como um grande árbitro do setor, que vai tentar criar aí barreiras ou criar facilidades aonde forem necessárias para que todos os atores se beneficiem desse ecossistema. E, nesse sentido, é importantíssimo que a gente tenha muito clara qual é a visão de todo mundo, quais são as necessidades de todo mundo e consiga colocar na mesa as opções para que, em consenso, a gente consiga tomar a melhor decisão. E, para isso, a gente tenta sempre
criar a regulação desse setor para o desenvolvimento do país. Aqui mostrando alguns números do setor, aí a evolução das tecnologias móveis e o acesso às tecnologias, a gente vê que isso vem acontecendo em ondas. A onda vermelha aí é o 2G, ali final de 2012 atingiu seu ápice, hoje em dia já segue para a sua extinção. Mas ainda vários serviços ainda se apoiam nessa tecnologia e por isso ainda é importante a gente ter esse tipo de tecnologia no país. 3G teve seu ápice ali por volta de 2015 e, se vocês notarem, a gente teve uma aceleração na adoção da tecnologia, bem como no 4G, que já ultrapassa aí o pico do 3G, e isso foi num período inferior ainda à adoção do próprio 3G. E, bom, hoje temos já mais de 70% desses acessos móveis em tecnologia 4G. E, bom, apenas para ilustrar como foi essa expansão, qual o ganho, de fato, que trouxe isso para a sociedade brasileira. A tecnologia 4G hoje já está presente em mais de 5.441 cidades, cobrindo aí 89% da população. A gente sabe que ainda existem alguns gaps, existem áreas que precisam não só ter a disponibilidade do serviço, mas ter em qualidade esse serviço. Aqui trago alguns dados levantados para o município de Goiânia com relação a estações licenciadas. O Luciano frisava aí números com relação a estações versus população, 1.000 habitantes, 10.000 habitantes. O que a gente tem que ter em mente também não é apenas um número de estações, mas o que está naquela estação. Qual é a capacidade de entregar conectividade daquela estação? Se eu tenho uma estação que tenha as 4 prestadoras ou 5, com as melhores tecnologias, com as melhores faixas de frequência, com a maior quantidade de banda sendo efetivamente utilizada pelas prestadoras, eu tenho um ganho de eficiência porque eu tenho a melhor conectividade disponível naquele momento para os munícipes que ali estão naquele raio de cobertura. Então, a agência disponibiliza ao público em geral, ao final eu coloco o link para que possa servir como fonte de referência de informações para os diversos setores. Um mapa de cobertura também móvel, que foi desenvolvido recentemente, onde a gente cria as predições com base nas melhores normas internacionais, podem ser vistas também. Isso chegando no nível de setor censitário. E aí a gente consegue ver um pouco ali do que o Luciano falava, nas regiões aí mais ao norte, com uma deficiência maior de conectividade do que aquelas centrais. E isso, eu acho que pode servir não só para a melhoria desse processo de legislação com relação a licenciamento de estações, mas também outras políticas públicas de estímulo à conectividade que pode ocorrer no próprio município de Goiânia ou no próprio estado de Goiás. Bom, eu acho que todos conhecem essa historinha aí de evolução, de gerações da telefonia móvel, mas é importante, queria destacar aqui as duas últimas. O 4G trouxe a capacidade de incrementar o nosso consumo de dados, viabilizou, sim, uma internet de banda larga de alta velocidade. E com isso, eu acho que o microfone de alguém abriu. Acho que fechou. E com isso permitiu o desenvolvimento de uma série de aplicativos que revolucionaram a forma como a gente interage, a forma como a gente comercializa, a forma como a gente produz. E o que a gente vê aqui com o 5G é algo que vai além. É algo que traz 3 nichos principais de desenvolvimento, mas esses nichos
são transversais. Eles percorrem todos os setores da nossa sociedade. Passam de aplicações críticas, como carros autônomos, com a missão crítica, você tem que ter uma baixa latência, transferência de pacotes com muita segurança, para que não aconteça algo que gere ou ocasione alguma perda de vidas, etc. Ou mesmo uma operação remota de portos. Conversava ainda essa semana na Câmara de Santos sobre os potenciais impactos que o 5G traria ao município de Santos, e pude relatar uma experiência que tive no porto de Shenzhen, na China, onde a operação de parte desse porto é feita de maneira remota. Por quê? Porque o 5G habilita esse tipo de serviço, habilita determinadas formas de se remodelar a operação de determinados setores. Mais à frente eu vou passar alguns vídeos, isso fica mais claro. Aqui trago brevemente uma explicação rápida do que é o 5G e como a Anatel está se posicionando frente a isso. O que é a tecnologia 5G? É a prova da engenhosidade humana e um futuro que só achávamos possível na ficção. Você precisa saber que a Anatel se empenha para promover critérios técnicos e harmonizar radiofrequências para que as comunicações móveis impulsionem a transformação digital no Brasil. Imagine conectar pessoas e coisas em uma rede de alta velocidade, capaz de transmitir uma quantidade enorme de dados praticamente em tempo real, de maneira segura e confiável. Isso pode alterar a forma como trabalhamos, como convivemos e socializamos, e como seguimos aprendendo para reinventar algo novo, de novo. Quer reinventar seu futuro? Conheça o maior leilão de espectro da história do Brasil e conecte-se com todas as possibilidades da tecnologia 5G. Que benefícios você espera do 5G? Compartilhe usando a hashtag Anatel5G. E, ao final, a gente deixa uma provocação para que as pessoas compartilhem a sua visão do que elas esperam dessa tecnologia. Porque nada adianta a gente ter em mente que a tecnologia vai ser usada para faturar A, B, C e D, se essa não for a real necessidade ou a real expectativa da sociedade, das empresas, da indústria, do campo, do agronegócio. A gente aqui busca uma nova visão, um novo posicionamento para ir até a quem de fato consome esse serviço, entender quais são as suas necessidades, para assim criar a melhor regulação para esse setor. Aqui, rapidamente, traçando uma visão geral do 5G e já abordando novamente as diversas vertentes que o 5G possui. Claro, começaremos, como alguns países já iniciaram, a oferta do 5G fortemente baseado no aprimoramento da banda larga móvel avançada. Mas essa banda larga móvel avançada ela não quer dizer que é apenas mais capacidade. Não só mais capacidade em termos de velocidade, como também por área. O quilômetro coberto ali vai ter uma capacidade imensamente maior, como eu vou demonstrar no próximo slide. Além disso, a percepção e a descoberta dos elementos ali naquela rede também está extremamente otimizada. Por quê? Porque temos um conjunto de tecnologias que coloco aqui à direita. Não vou explicar cada uma dessas, porque senão tomaríamos aqui praticamente a tarde inteira. Mas é importante que destaquemos aqui o beamforming e o network slicing. Por quê? Porque são duas tecnologias disruptivas. A primeira, garantindo assim a maior efetividade da transmissão de raios, de radiofrequência, para que você possa focar no usuário, em vez de jogar o sinal para todos os lados, você consegue ter, por uma inteligência aí maior, detectar aonde o usuário está e conseguir concentrar o sinal ali. E a segunda, por criar redes dentro de redes. E o que isso traz de novidade? Isso traz uma adaptabilidade
fundamental para diversos setores. Então, eu consigo, dentro de uma mesma rede, criar redes de missão crítica, eu consigo criar redes que otimizem a internet das coisas, eu consigo criar redes voltadas mais para esse segmento de banda larga móvel avançada, e por aí vai. Bom, um ponto importante, e até conversava ontem em outra audiência pública, é que as pessoas não entendem muito bem por que a gente precisa de mais ou menos antenas. Por que a gente tem mais capacidade ou enxerga aquelas torres muito altas em ambientes mais rurais e nas cidades a gente tem algo menor, com mais antenas, às vezes antenas nos topos de prédio, etc. E aí é bom a gente dar um passo atrás, entender como a tecnologia funciona para poder avançar. E entender que no 5G, como a gente está trabalhando em frequências mais altas, quanto maior a frequência, menor a área de cobertura, pelo tamanho do comprimento de onda. Mas eu não vou entrar na física da coisa, não vou, vou tentar passar aqui uma visão mais holística. Se eu tenho células menores, necessariamente terei que ter mais antenas, porque em cada célula de cobertura eu tenho que ter um elemento irradiante, uma antena, que faça a recepção e o envio do sinal para aquele usuário que está dentro daquela célula. Como as tecnologias anteriores, mas inclusive o 5G também faz uso das frequências mais baixas, mas tem um tamanho, o caminho do ar aí que eu chamo, que eu faço sempre essa analogia, de tentar mostrar que as radiofrequências são as estradas do ar que carregam a informação do ponto A para o ponto B. Então, nessas radiofrequências mais baixas, eu tenho tamanho de rodovias menores, eu consigo passar menos informação. Por quê? Porque essas rodovias já estão muito ocupadas por outros serviços. Logo, as mais altas elas estão ainda mais disponíveis e ela vai conseguir passar mais informação. Mas, entretanto, tem esse trade-off de cobrir áreas menores. Então, já fica aqui a justificativa, porque que o 5G, como tem a frequência de entrada global harmonizada em 3,5 GHz e também em 26 GHz, são frequências mais altas, temos coberturas menores e uma previsão de 3 a 5 vezes o número de antenas que temos hoje. Como eu mostrei lá em cima, hoje em Goiânia nós temos aí por volta de 1.000 estações, teremos 3.000 ou 5.000 no pior caso, para atender às necessidades da nova tecnologia. Bom, aqui é mais um vídeo, apenas para demonstrar esse primeiro caso de uso e compará-lo ao que a gente tem hoje, que é a banda larga móvel avançada. Então, são alguns testes que foram feitos nos Estados Unidos, mostrando aí as velocidades girando em torno de 1,5 gigabits por segundo no dispositivo do usuário. Com esse tipo de velocidade, a gente consegue entregar aí, em especial, a questão de vídeo, num potencial nunca antes visto. E isso possibilita, por exemplo, aplicações de segurança, que a gente não consegue imaginar hoje, de identificação de pessoas, acidentes. Isso tudo cria um ambiente propício para que sejam desenvolvidas em uma camada superior, aí com inteligência artificial, machine learning, big data, entre outros, automatizações de processos para melhorar a gestão, seja de uma cidade, de uma empresa, de uma fazenda ou outro estabelecimento. Então, o importante aqui temos que criar essa camada de conectividade avançada para que outras camadas possam ser construídas e assim melhorar a produtividade e a capacidade de investimento. Aqui mais um caso de uso que destaco foi na China, a utilização do 5G
para diagnósticos remotos. Então, eles concentraram uma equipe de médicos num raio de 700 quilômetros, cobrindo esses 700 quilômetros de forma centralizada. Então, eles tinham equipamentos e scanners remotos que poderiam transferir em tempo real as imagens muito pesadas. Primeira vez que isso foi utilizado na China para o caso aí do Covid, e foi um sucesso, porque eles tinham equipes que se revezavam ali nesse mutirão de diagnósticos. Então, eles conseguiam fazer essas avaliações sem estar presencial, ou seja, eles tinham praticamente aí uma máquina de realizar diagnósticos concentrando ali os médicos em um ponto estratégico, utilizando a tecnologia 5G para isso. Aqui, apenas comparando 5G para o 4G, capacidade, taxa de pico, raio de cobertura, taxa de dados experimentados pelo usuário, eficiência espectral, mobilidade, latência, densidade de conexão. Tem um ponto muito importante aqui, que é a questão de eficácia energética de rede. Vivemos agora uma crise hídrica sem precedentes. A tecnologia 5G ela traz como premissa o uso melhor da energia. Seus equipamentos já vêm com tecnologias embarcadas que conseguem ter uma eficiência energética muito maior, praticamente 3 vezes maior do que o do 5G, do 4G, e isso é um ganho expressivo quando colocado na ponta do papel, em especial pelas empresas e também pelo meio ambiente. E aqui é o ponto central que eu quero destacar. O 5G ele é um habilitador da transformação digital. Esse processo que foi extremamente acelerado pela pandemia, ele tem como uma chave que pode catalisar esse processo o 5G. Porque, por cima dessa tecnologia de conectividade, teremos aí outros elementos, como já mencionados, a inteligência artificial, o cloud computing, o big data, a realidade virtual, a realidade aumentada, a parte de robótica, e também a questão de transmissão de vídeos. E aqui destaco mais uma vez, esse é um dos recursos que está sendo colocado como um potencial elemento transformador dos serviços que serão ofertados. Porque com a capacidade maior, você tem uma série de outros recursos que você consegue explorar a partir dessa capacidade. Então, destaco aqui também a questão de drones, que já são utilizados para manutenção de redes, manutenção de rede elétrica, a parte de turbinas eólicas, etc. E aqui eu trago um conceito de tecnologia de propósito geral que alteraram profundamente a sociedade. Então, a gente tem aí motor a vapor, estradas de ferro, eletricidade, computadores, internet, e a gente entende que o 5G é forte candidato a atuar em diversos segmentos. Nossa, coloca aqui o aumento de 1,5 trilhão de dólares no PIB global. Para o caso do Brasil, a gente vê aí 5,5 trilhões para os próximos 5 anos, uma consultoria Nokia, que a Nokia colocou. Bom, os números são gigantescos. É importante a gente conseguir criar a esteira, criar as condições propícias para que isso, de fato, se materialize. Para isso, a agência vem trabalhando aí há mais de 2 anos para que a gente consiga colocar esse leilão na praça. O edital foi finalizado, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União e a gente precisa de pelo menos mais 30 dias
no retorno dessa análise do TCU, não só do edital, mas também da precificação. A Anatel trabalha todo um modelo econômico-financeiro para estabelecer os preços mínimos dessas faixas, dessas estradas do ar. Então, o TCU, a gente esperava receber do TCU até o final de junho, agora a gente já teve pelo menos um mês aí de atraso, que deva receber até o final de julho, e como bem frisou o Luciano, provavelmente as datas de implantação serão pelo menos prorrogadas por um mês. Então, o que a gente tinha de julho de 2022 passariam a ser agosto de 2022. E isso é mutante com relação à data especificamente que a gente consiga colocar o edital na praça. Então, a gente precisa publicar, realizar a sessão de recebimento da documentação e realizar o processo de licitação e os lances, etc., para, de fato, poder otorgar as radiofrequências às prestadoras. E aqui, um fato importante a ser destacado, que esse é a maior licitação de radiofrequências já realizada pela agência, não só em termos de tipos de faixa, como também a largura dessas faixas. Se a gente somar isso aí tudo, a gente tem o maior volume de estradas do ar que já foram licitadas, quiçá no mundo inteiro. A gente está fazendo ainda um benchmark, mas a gente ainda não encontrou nenhuma licitação que tenha esse montante de radiofrequência sendo colocado à disposição. E por que a radiofrequência é tão importante? Ela é o motor, como já explicado. Quanto mais megahertz disponível em cada uma dessas faixas, mais eu vou às faixas que transportam a informação pelo ar e mais capacidade eu estou dando ao usuário. Mais qualidade no serviço que ele vai receber. E isso é importante frisar aqui. Para cada uma dessas faixas, a agência colocou uma série de compromissos para tornar essa licitação não arrecadatória, e sim em termos de compromissos e obrigações de fazer. Para cada uma dessas faixas, a gente tem uma série, como, por exemplo, atingir 100% das localidades que ainda não possuem os trechos de rodovias listados até 2025, para a faixa de 2,3. A gente coloca que cobrir com 4G ou superior 95% da área urbana dos distritos sedes, com menos de 30 mil habitantes. Atender localidades dispostas no edital com ativação de uma ERB ou superior. E, além disso, com o ágil, caso exista ágil em cada uma desses objetos da licitação, eles também poderão ser transformados em novos compromissos, expansão da conectividade e cobertura de rodovias ou pontos estratégicos. Bem, aqui falamos da principal faixa que o 5G vai se utilizar, o 3,5. Mais à frente eu mostro como isso está no mundo, quais são as principais faixas, quais são os principais países, e etc. E para essa faixa, a agência viu um grande potencial para que a gente possa levar a infraestrutura necessária para que não só o espectro, que é um elemento essencial, mas também a infraestrutura de suporte e de escoamento desse tráfego exista. Uma vez que não adianta eu ter uma torneira de ouro sem ter o cano que leva a água até essa torneira de ouro. Então, importantíssimo ter aqui o backhaul, que a gente chama, a infraestrutura de transporte de dados física em todas essas cidades. Então, a gente tem aí uma lista de cidades que tem que atingir 100% até 2025. Para as ERBs 5G, a gente tem aí lotes nacionais, onde os municípios de até 30 mil habitantes têm que ser atendidos com pelo menos uma ERB a cada 15 mil habitantes. Nos lotes regionais, essa ativação das ERBs vai ocorrer também abaixo de 30 mil habitantes, para garantir que naquelas áreas remotas a gente consiga levar também o 5G. Aqui temos uma particularidade, que é a limpeza da banda C, que a gente chama de antenas parabólicas, que estão muito próximas dessa faixa, e a gente gastou bastante tempo tentando estudar a melhor forma,
e viu que a melhor forma era levar essas parabólicas para uma outra faixa de frequência, para garantir, assim, a operação sem interferência com o sistema 5G. Além disso, a construção de redes públicas, o programa Amazônia Integrada e Sustentável, do governo federal, e a rede privativa de comunicação da administração pública federal, com recursos oriundos da licitação dessa faixa. Para a faixa de 26, a gente não incluiu nenhum tipo de compromisso, que é uma faixa muito nova e ainda precisa ser melhor estudada, melhor analisada, para que a gente tenha, assim, recursos de compromisso. Então, eu acho que ficou muito claro que essa licitação ela tem um viés não arrecadatório, buscando, sim, criar mais impacto, mais infraestrutura, mais dispositivos, mais serviços para usuários que gerem mais impacto e criem esse círculo virtuoso. Aqui apenas as etapas, é um trabalho já de longa data que a gente também fazendo e conseguiu, finalmente, soltar esse edital, congregando todas as intenções e todos os principais elementos técnicos necessários para garantir aí a maior eficiência dessa tecnologia para o país. Como muito bem frisou o Luciano, a gente tem no próprio edital um ponto específico, onde a gente coloca que essas metas e prazos eles podem se iniciar a partir de municípios cujas legislações e procedimentos administrativos estejam aderentes à legislação federal. Então, é importantíssimo que o município consiga, o quanto antes, se adequar, atualizar sua legislação, criar condições e ambientes favoráveis que a infraestrutura de telecomunicações possa estar em seu município na sua totalidade. Aqui a previsão inicial de início do serviço estava para julho, mas como a gente ainda não recebeu o edital, e provavelmente só deva receber daqui a um mês o edital e os comentários do TCU sobre o trabalho que a agência fez, essas datas já estão postergadas para pelo menos agosto de 2022, caso a gente receba o edital até o final de julho. Porque recebendo, a gente tem todo um trâmite, vai fazer a análise, a adequação, publica, recebe as propostas, faz a adjudicação da radiofrequência e as prestadoras têm aí um ano para conseguir disponibilizar o serviço. É claro que as empresas poderão disponibilizar antes. A gente sabe que tem uma série de antenas, uma série de dispositivos que hoje já podem ser atualizados por software para que passe a disponibilizar a capacidade 5G. Então, muito provavelmente a gente vai ver, antes disso, a tecnologia 5G chegar a determinados municípios. E por isso a gente tem que estar muito bem preparado para quando essa roda começar a girar. Porque, como demonstrei, a tecnologia 5G ela tem duas grandes portas de entrada, o 3,5 e o 26 GHz, que vão precisar de mais elementos ativos, antenas, etc. Aqui, como falei, as redes e dispositivos pelo mundo. Já temos mais de 153 prestadoras, 64 países, com redes comerciais 5G pelo mundo. Em sua grande maioria, estão desenvolvendo aí na banda N77 e N78, que é a faixa de 3.4 a 3.8. Então, é o que a gente chama de 3,5 GHz. É importante a gente destacar que o Brasil já tem 5G hoje, só que é um 5G que compartilha a radiofrequência e não trabalha nessa faixa de 3,5. Ele trabalha utilizando a radiofrequência do 4G quando ele não utiliza. Então, ele compartilha o tempo com outra tecnologia, o que não permite entregar todo o seu potencial. Bom, tivemos aqui em Brasília o Digital Day demonstrando alguns casos de uso do 5G na prática, porque uma das grandes perguntas, sim, o que o 5G vai permitir que eu faça para ganhar em produtividade? O que o 5G vai trazer de benefício para o meu setor? O que o 5G
traz para a educação? O que o 5G traz para a saúde? Bom, diversos casos de uso foram apresentados, e aqui destaco um vendor, a Nokia, que trouxe uma série de casos, não um, mas mais de 10 casos de uso com relação à saúde. Não só diagnósticos remotos, como já mostrei anteriormente, no caso da China e o Covid, etc., mas uma série de inovações relacionadas à experiência imersiva na medicina, não só para a educação, formação de novos médicos, enfermeiras e todos os profissionais da saúde, como também de procedimentos. Procedimentos, aqueles mais básicos, eles podem ser altamente automatizados, o que vai trazer, por exemplo, para uma UPA, recursos tecnológicos que não dependam tanto do médico, da enfermeira, mas sim de uma máquina que pode dar o diagnóstico para o médico, para a enfermeira, para o fisioterapeuta, etc., e, a partir desse recurso, ser orientado para o melhor tipo de tratamento. Então, temos aqui algo que é disruptivo, que traz uma série de benefícios reais e práticos para a vida do cidadão. Para o agro, também uma série de elementos aí, de sensoriamento remoto, monitoramento de produção, animais, pecuária digital 5G, a realidade aumentada suportando as novas formas de cultivo. Na parte logística, já vemos fábricas aí automatizando seu processo, em especial aquele de transporte, de carga, etc., com robôs autônomos, com inteligência artificial embarcada e conectividade. Mineração, portos, são atividades aí que se beneficiam tremendamente com o suporte da conectividade. Temos uma série de desafios, já foram mencionados pelo Luciano. Ratifico aqui a questão de ampliação da infraestrutura de backhaul, bem como o adensamento de estações radiantes. E aqui destaco que essas estações, elas são um pouco diferentes daquelas que vimos tradicionalmente, de antenas muito altas, com suporte, etc. Elas poderão ser afixadas em topos de prédio, fachadas, bancas de revista, estacionamentos, mesmo em bueiros. Na Suécia, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns testes de campo da Ericsson e vi antenas dentro de bueiros. Então, a gente tem aí uma nova perspectiva de como esses elementos poderão estar integrados ao mobiliário urbano. Um outro ponto de destaque é a questão da radiação. Muito tem se discutido e, finalmente, tem se consensado que esses sinais radioelétricos não fazem mal desde que estejam dentro dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e seu braço, o ICNIRP, o braço operacional que define ali os limites, estabelece quais são os critérios, e aqui trago uma figura que é emblemática, que são as antenas no topo do prédio da própria OMS em Genebra, o que ratifica e reforça esse ponto. Não só isso, trago também um estudo muito recente, de março de 2021, que a Anacom conduziu. A Anacom é a agência irmã da Anatel em Portugal, conduziu a feição de medições de campo eletromagnéticos já na rede 5G e, como um dos principais resultados, identificou que esses valores medidos eles estão 50 vezes abaixo dos níveis de referência que são recomendados internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde. Então, acho que, mais do que nunca, fica ratificado por instituições que têm grande referência internacional sobre o assunto, que, seguindo os procedimentos e normas internacionais, o que a própria agência
faz aqui, retifica, traz esses elementos e cria um arcabouço legal dentro do escopo da legislação nacional, por exemplo, o regulamento sobre limitação de exposição humana, o ato normativo 458, que traz esses valores de referência, e não só isso. A Anatel cria esses valores e também exerce o poder de fiscalização. Então, todos os anos, entram no radar da agência uma série de fiscalizações amostrais e também, sob demanda, a Anatel, uma vez motivada, ela vai à estação, identifica, verifica se aquele valor é condizente com o que foi informado. E com isso é importante a gente não duplicar esforço. Então, a gente entende que a regulamentação municipal ela tem que estar aderente à legislação federal, tem que estabelecer esse processo centralizado e objetivo, que propicia a obtenção de autorizações em prazos inferiores a 2 meses, porque agora a gente já tem no próprio decreto um silêncio positivo, e não impõe custos adicionais aos da tramitação do processo. Então, a gente tem aí competências que, de fato, são dos municípios, mas outras que não cabe ao município avançar, porque pode entrar em conflito e criar situações que, de fato, não tragam benefício nem para o setor de telecomunicações, nem para o próprio município, nem para a sociedade em geral, uma vez que já são tratados em uma outra esfera com a acurácia necessária. Bom, por fim, a gente sabe que a pressa pode trazer uma série de problemas, mas nem por isso a gente tem que ficar inerte. Então, trago aí uma reflexão de Saramago, que a gente não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E é com essas palavras que eu termino essa apresentação, pedindo para que consigamos reunir as melhores informações e as melhores cabeças também para que a gente possa avançar na questão da legislação do município de Goiânia, bem como toda a legislação do Estado de Goiás, que é importantíssima para que essa infraestrutura tão importante possa estar em todo o Estado, em todo o país. Então, acho que é isso. Fico à disposição dos senhores. Meus contatos são aí na tela. Também estou lá no LinkedIn, Humberto Pontes, se quiserem entrar em contato direto, podem fazer uso dessa ferramenta. Destaco aqui também o nosso espaço 5G, como já mencionei. Então, apenas basta deixar aí o celular apontado nesse QR Code, que você já é levado direto para esse espaço, onde a gente tem a explicação da tecnologia, as principais notícias do setor, um conjunto de perguntas e respostas, e as informações mais atualizadas sobre o leilão, vocês também encontram lá. Além disso, todas as informações que eu utilizei nessa apresentação, bem como muitas outras, também estão disponibilizadas aí no painel de dados da Anatel, acesso, certificação de produtos, parte de consumidor, qualidade do serviço, regulamentação, utilidade pública, controle e acompanhamento, portabilidade de usuários, ali a parte de infraestrutura, traz os mapas de cobertura e etc. Bom, com esse melhor conjunto de informações que a gente pretende contribuir, se coloca à disposição de todos para criar aí o melhor arcabouço legal para levar essa tão importante infraestrutura para o Estado de Goiás e para a nação brasileira. Obrigado, fiquem bem. Obrigado, Humberto. Eu gostaria de encaminhar 3 dúvidas minhas. Primeiro, esse edital, ele contempla uma liberdade geral para os fornecedores ou terá alguma limitação, por exemplo, no caso das empresas chinesas, se vai ter alguma limitação? Outra coisa quando é que você acha que vai ter efetivamente o encerramento do leilão? Ou seja, empresas vitoriosas para que possam iniciar a contagem dos 12 meses. E, se não há, por vocês, da Anatel,
uma expectativa de algum tipo de judicialização que possa vir a prejudicar o processo? Humberto? Perfeito, Sérgio. Eu acho que a primeira é bem fácil de responder. Quem participa do edital de licitação são as empresas de telecomunicações, e não fornecedores de equipamentos. Então, todos estão permitidos a participar nesse certame. A gente tem aí, eu acho que uma parte pequena de compromissos, que é ali aquela rede privativa do governo, que tem uma certa limitação, mas ainda não está completamente fechado, tá? Mas isso aí, a parte do Ministério está estabelecendo esses critérios, identificando aí quais são as melhores tecnologias que podem ser disponibilizadas ali para uma rede específica, para um fim específico que o governo, na figura do Ministério das Comunicações, está criando. Então, para esse ponto, aí poderá existir alguma restrição que a Anatel ainda não conhece na sua completude, ok? Para uso geral, não existe restrição. Essa é a premissa da agência, uma vez que a gente trabalha sobre a premissa técnica de neutralidade tecnológica. Claro, todos que participarem deverão ter os equipamentos certificados, homologados, temos requisitos de segurança, temos uma série de normativos que criam ali todas as condições para aferido a partir do momento que a Anatel faz o seu processo de certificação e homologação de equipamentos. Vamos para a segunda pergunta. Você pode reforçar a segunda pergunta? Acabei me perdendo aqui na aplicação da primeira. A data que você tem a expectativa de que o leilão seja encerrado e haja um vitorioso para que possa startar o tempo? Perfeito. A expectativa era julho de 2022. Vamos lá. Essa expectativa foi baseada no quê? Um compromisso que o tribunal entregaria em 90 dias a partir do momento que a Anatel enviasse. Esses 90 dias cairiam agora, em julho, no final de junho. A Anatel precisa de mais 30 dias após a entrega desses documentos pelo TCU para fazer essa análise, as adequações, ajustes, publicação do edital, chamamento dos interessados e realização, de fato, da licitação. A realização é rápida. Cerca de 3 ou 5 dias, isso aí a gente consegue acabar. Não é aquela licitação que se prolonga indefinidamente. Mais um mês, mas esse prazo já começa a contar a partir da publicação do edital, tá? Então, publicado o edital, interessados, mais 5 dias, tendo ali a definição dos vencedores, um mês a gente consegue adjudicar já as radiofrequências e deixar aí as operadoras com os recursos habilitados para o início da operação. A gente sabe que umas prestadoras, a gente já conversou com as prestadoras, uma série de prestadoras já falam, a partir do momento que eu tenho essa adjudicação, eu consigo, no dia seguinte, habilitar o 5G na sua última versão, com uma série de atualizações de software, no dia seguinte, em algumas estações, é claro. Em outras serão necessários investimentos, troca de equipamentos, etc. Então, tentando fazer uma futurologia aqui, eu acredito que setembro de 2022 seja uma data mais razoável da gente colocar aí como um target. Mas adianto que, muito provavelmente, as empresas, pelo menos até o final do ano, já estarão em uma série de capitais brasileiras, com a prestação de serviço 5G. Aí, e ainda reforçando a terceira pergunta, qual a expectativa da Anatel quanto à possível judicialização de alguma coisa que venha prejudicar o cronograma? Bom, até o presente momento a gente não recebeu nenhum tipo de sinalização de judicialização. Então, frente a esse fato, não temos a expectativa ou
o alarme de ter uma possível judicialização desse certame. Como já tivemos em outros casos, onde já era clara a manifestação de interessados em determinados pontos, falando, não, isso aqui eu não aceito e não será possível e eu vou recorrer à justiça para buscar os meus direitos. Nesse certame específico, não temos nenhum tipo de manifestação com relação a esse ponto. A questão do ajuste que é possível que a Anatel tenha que efetuar no edital, eu acredito pela parceria, pela proximidade que o TCU está agindo com a Anatel, acredito que os ajustes devem ser mínimos. O que você está esperando? A ideia é essa, a gente está trabalhando com o TCU há mais de um ano, então já mostrando para e passo o que é feito, qual é o sistema, como está sendo feito, qual é a metodologia, uma metodologia que a gente já usou em 3 certames anteriores. Então, é algo que já tem uma consolidação e uma maturidade muito grande. E, por isso, a gente espera que sejam breves as correções ou aprimoramentos que venham do TCU. Excelente. Djair, por favor. Sério? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Humberto e o Luciano pela exposição, muito bem colocado e bastante esclarecedor. Eu gostaria de colocar um ponto aqui para o Luciano, para ele refletir como é que vai nos ajudar aqui em Goiânia com relação à aprovação das leis municipais. Hoje, coincidentemente, na hora do almoço, eu parei num sinaleiro e olhei para o lado esquerdo, tinha um muro. Estava escrito assim, 5G faz mal para a saúde. Certo? Então, existe uma parte da população que faz uma propaganda contrária e a legislação que será aprovada pelos vereadores pode receber bits desse tipo de gente que é contra e totalmente desinformada. Então, nós precisamos de ter uma forma de comunicação com a sociedade para facilitar a aprovação da lei. Há 20 anos atrás, eu atuando diretamente nesse setor em Brasília, eu tive um embate com 5 promotores de uma vez só. Eu sozinho e 5 promotores. Os 5 promotores não aceitavam novas estações no Distrito Federal, porque fazia mal para a saúde. Isso há 20 anos atrás. E eu mostrando para eles que o princípio da precaução foi utilizado pela OMS na definição dos níveis mínimos de radiação eletromagnética, que é não ionizante. Então, absolutamente não faz mal para a saúde. Mas o pessoal pergunta, se o 5G vai ter 3 vezes mais estações, então nós estaremos sendo 3 vezes mais sendo irradiados. Ora, óbvio que quando você reduz o raio da estação, por causa da frequência alta, você gera menos potência entre a estação e o aparato celular. Então, a potência de energia que vai chegar no nosso corpo, ela é menor ainda. Mas, obviamente, que esses assuntos são tão técnicos, tão específicos, que a sociedade não entende. E, de alguma forma, para que um vereador aprove uma lei, essas questões precisam ser muito bem colocadas. Ô, Djair, agradeço o comentário. Deixa eu só, doutor Célio, trazer um comentário adicional que o Djair trouxe rapidamente. Certo. É rápido. Djair, nós tivemos uma audiência pública, agora há pouco tempo, numa outra cidade, para uma capital brasileira, em que apareceu uma... O Humberto estava tendo essa audiência, mesmo uma audiência pública, em que apareceu uma técnica dizendo que o sinal do 5G transmitiu coronavírus, tá? Baseados em documentos e papers, etc, 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 etc. Nós estamos acompanhados do especialista Renato Sabatini, que ele é a voz da ONU e das associações da OMS aqui na América Latina, que cuida do tema, e ele trouxe uma expressão que eu acho que é a melhor, que acompanha a sua visão do muro em Goiânia. É um alarmismo irresponsável, tá?
Como você bem disse, 3 vezes mais antenas são de elementos irradiantes muito menores e de potência mais baixa do que as torres tradicionais, as antenas tradicionais, que ficavam 80, 50 metros de altura do chão. Então, é com essa conciliação que tem que fazer. Agora, a única saída que nós temos é realmente levar as vertentes técnicas, o esclarecimento técnico, porque a gente aposta que ciência é a melhor coisa para acabar com fake news. Então, isso que nós temos fazendo. E nesse dia lá, nessa capital, que eu não vou falar o nome, mas é um bonito lugar no horizonte, né? Se é que você me entende, né? Um belo horizonte. O que aconteceu lá foi que, com argumentos técnicos, acabamos derrubando essa coisa falsa e sem qualquer rumo. E depois acabamos descobrindo que a senhora que defendia era dona de uma empresa de medição eletromagnética que vende para a população da capital medições eletromagnéticas em sua casa para fazer diagnósticos sobre a irradiação que chega em casa. Então, são essas motivações que, às vezes, levam essas pessoas a trazer esses debates que já estão vencidos. E se alguém nessa reunião precisar, nós temos, como já falei antes, papers da OMS, nota técnica da Anatel, que mostra exatamente que não há qualquer preocupação com efeitos sobre a vida humana dessas ondas eletromagnéticas. Aliás, disso aqui todo mundo gosta, né? Desses smartphones que eu estou segurando na mão, que o fundo de tela não me permite apresentar, mas esse smartphone, eles são capazes de irradiar uma potência maior sobre sua cabeça do que exatamente as torres e as antenas de rua, né? E se tivesse que fazer mal a qualquer pessoa, já tínhamos uma incidência maior de doenças no Brasil há muito tempo e no mundo. E realmente não há. Isso é que eu acho que é a resposta que a gente tem que dar, Jair. Eu gostaria, antes de passar a palavra de novo para o Humberto, para ele comentar isso, queria encaminhar uma pergunta aqui do Marcelo, e ele faz uma pergunta bastante interessante. Se existe a previsão de mudança da legislação pela Anatel para facilitar o investimento em cobertura por parte da iniciativa privada, sem a exigência de um contrato de serviço associado. E isso quem está falando é o pessoal da área de mineração, que realmente tem uma necessidade premente para isso. É da Anglo-América. Perfeito, excelente pergunta, Marcelo. Eu acho que aqui a gente pode tratar da questão das redes privadas ou privativas, que se utilizam de radiofrequências. A Anatel vem, ao longo desse período, também olhando para esse setor, que o 5G tem essa característica de criar não só as redes das grandes prestadoras, mas criar redes dentro de redes que se interconectam com essas redes maiores, criando ali um espaço mais controlado, mais específico, com requisitos específicos, por exemplo, para a mineração. Recentemente, a gente modificou o nosso regulamento geral de licenciamento, onde a gente disponibiliza aí utilização de radiofrequências por polígonos. Ou seja, a gente consegue colocar uma autorização para a utilização de uma determinada radiofrequência para redes privativas em regiões específicas. Por exemplo, uma mineradora que está afastada ali dos grandes centros, que não consegue receber o sinal das operadoras tradicionais, ela mesma pode, em conjunto com algum vendedor, com alguma indústria, ou mesmo com um prestador tradicional, montar uma infraestrutura com aquele recurso. E com isso, conectar todo o seu ambiente e também levar uma saída aí de conectividade para outras redes. Obrigado, Humberto. Eu gostaria agora de passar a palavra para o César Mortari, ele que é da área da construção civil, uma área que eu acredito que será muito beneficiada com o 5G. César. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Humberto, doutor Luciano. Boa tarde, presidente. Não, é apenas para fazer uma pergunta ao doutor Humberto. Eu estou entendendo um dos problemas que nós temos, por exemplo, nas obras, eu represento aqui o Sinduscom, é o sinal dentro das obras, né? Você tem uma dificuldade enorme, né? Principalmente nos subsolos, né? Tem um problemaço para poder
fazer a comunicação do jeito que é hoje com 4G, mesmo em situações centrais da cidade. Com o 5G, com essa cobertura, imagino que mas eu gostaria de ter a sua visão, nesses ambientes mais fechados, tipo o segundo, terceiro subsolo de um prédio que está em construção ou esteja pronto, esse sinal vai penetrar bem, vai funcionar bem, ou essas barreiras físicas vão também afetar o 5G? O 5G, por ter as suas frequências centrais de operação aí em faixas mais altas, ele tem um menor poder de penetração. Necessariamente, o projeto de engenharia e de rede, ele tem que ser muito bem projetado para levar até mais próximo do prédio. Caso o prédio tenha alguma edificação subterrânea, entendo que seja necessário uma harmonização com as prestadoras para que se crie aquelas redes internas, com fentocélulas, com coberturas em áreas específicas para melhorar o sinal em determinadas regiões. Esse é o ponto. Você tem ali aquelas redes tradicionais por fora do prédio, mas no prédio, por exemplo, na própria Anatel, temos 3 lances de estacionamento. Foi feito um projeto interno para reforçar esse sinal das prestadoras com redes, com coberturas, como se fossem mini roteadores Wi-Fi, só que eles fazem isso para a rede móvel. E isso reforça o sinal em ambientes com maior capacidade de barreira para os sinais, tanto 3G, 4G, 5G. Pois é, porque, doutor Humberto, o que nós vemos na parte da construção civil, claro, uma penetração enorme disso, mas o que nós estamos vendo assim como mais amigável, mais rápido, é realmente os equipamentos vestíveis, né? Quer dizer, a intercomunicação com equipamentos vestíveis no próprio corpo do funcionário, né? Então, de maneira que essa telecomunicação ela tem que ocorrer harmoniosamente no prédio inteiro, né? Eu estou falando assim de um prédio, mas situações de obras industriais, onde você tem túneis, né? Situações onde realmente o acesso é mais complexo um pouquinho, porém tem que, como a pessoa se conduz, né, dentro das obras, e ela está trazendo o negócio embarcado nela mesma, seja chips, seja visão, iluminação, filmagem, tudo isso, né? Então, por isso a preocupação, quer dizer, a gente vê isso como uma revolução na área de construção, né? Mas tem que ter isso aí, tem que ter a cobertura, né? Em todas as áreas de trabalho. É isso. Então, eu estou entendendo que tem que fazer alguns complementos em lugares mais afastados, mais remotos, com mais barreiras. É isso, né? Sim, sim. Esse é uma das verticais do 5G, a questão da internet das coisas. Tem a capacidade para conectar dispositivos, ela vai ser ampliada em muito, o que 10 mil passa a ser 1 milhão de dispositivos por célula. Então, a quantidade de elementos naquela célula sobe, e aí você pode ter o óculos, pode ter a britadeira, pode ter a máquina que roda ali o cimento, pode ter essas máquinas numa mesma célula conectadas a essa estação, que pode monitorar, fazer... Bom, tem que dar manutenção ali naquela máquina que ela vai estourar já já. Ela está sobreaquecendo porque tem um sensor medindo ali a temperatura. Você consegue ver, sei lá, a resistência dos pilares que estão sendo colocados em tempo real e etc. Uma série de benefícios que trazem mais informação. Acho que o principal ponto aqui dessa tecnologia é coleta de dados em tempo real com a melhor disponibilidade para quem precisa tomar decisão.
E aí esses alertas podem ser configuráveis e automatizados, que vai dar um... Acho que perdemos. Humberto, o finalzinho da sua fala se perdeu totalmente aí num soluço de conexão. Perfeito. Falava apenas que a gente tem, no final das contas, que buscar avançar na entrega da maior disponibilidade para a internet das coisas. Por quê? Porque ela vai ofertar mais informação aos tomadores de decisão. Positivo. Obrigado, Humberto. Obrigado, doutor Humberto. Obrigado, presidente. Eu gostaria de uma pergunta que foi vinda do CREA, lá do nosso querido Pádua. Ele está perguntando, da visão do usuário, ele haverá uma diferença de custo com essa nova tecnologia? Humberto está por aí? Vou tentar responder rapidamente. Hoje, os dispositivos, que a gente já tem alguns, funcionam no 5G. Por exemplo, eu tenho um dispositivo que ele já é habilitado para o 5G. Ele, atualmente, é um pouco mais caro que aqueles dispositivos apenas 4G. Mas a escala e a adoção em massa dessa tecnologia acaba por baratear, e a gente já viu isso acontecer no 3G, já viu isso acontecer no 4G, e não será diferente para o 5G. Eu já comprei direto um terminal 5G importado, e ele custou menos de R$1.000. Então, temos aí a capacidade de, a partir do momento que essa tecnologia seja implantada em massa, termos celulares com custos mais atrativos para que todos possam se beneficiar dessa tecnologia. Mas, sim, num primeiro momento, como toda tecnologia de ponta, tem normalmente uma fase de adaptação que os custos são um pouco mais elevados, naturalmente. Obrigado, Humberto. Eu gostaria agora, nós estamos caminhando para o final da nossa reunião, o tempo já está se exaurindo, eu sei que o interesse de todos é muito grande. Eu queria passar a palavra para duas pessoas, primeiramente para o Everaldo Piatkowski, lá do Porto Seco, que é um órgão que usa bastante tecnologia, e depois eu queria também, se o Samuel estiver ouvindo e podendo participar, para que ele possa falar da visão também do próprio senador a respeito do assunto. Everaldo. Muito obrigado, presidente. Como vai? Aproveitando para relembrar do seu aniversário também, que acabou de acontecer, queria reforçar essa grande importância que o senhor tem e continuar também com a saúde, bênçãos caindo sobre você. Mas, voltando ao tema aqui, que eu acho dos mais relevantes possíveis, eu concordo com as perguntas anteriores, que hoje nós somos bombardeados com informações muito relacionadas com questionamentos, né, sobre possíveis danos à saúde, possíveis efeitos que a nova tecnologia pode trazer, que eu acho que são muito relacionadas ao medo pela novidade, aos temores pelos benefícios até, e que é uma coisa muito natural a nós, né? Como presidente da ACEDAI, a Associação das Empresas do DAI e Adjacências, nós já tivemos uma reunião com o presidente da Goiás Telecom, o senhor Hipólito, aqui nas dependências do Porto Seco, e naquele momento ele já colocou a opção, inclusive com uma equipe, se eu bem me lembro, da Nokia, de criar, né, unidades 5G
hoje já, né, nesse momento, né, nesse estágio aí da legislação. Eu gostaria de saber, principalmente do Humberto, que eu gostaria de parabenizar junto aos demais pela apresentação, como é que é a visão da Anatel sobre esses projetos individuais que estão sendo realizados por empresas ou setores de investimento e inovação em 5G e qual... Eu perdi o finalzinho da sua pergunta, Everaldo. Se você puder repetir, por favor. Muito bem. A segurança jurídica dos projetos realizados com a legislação atual no 5G, já que algumas empresas e setores já estão fazendo e utilizando-se dessa tecnologia. Ótimo. Como já mencionei, para as redes privativas, a Anatel já destinou faixas que não precisam ser licitadas. Elas precisam ter uma autorização específica para que, dentro daqueles limites e de todos os requisitos técnicos apresentados, possam ser utilizados por uma série de indústrias, agronegócio, etc. É importante que a gente tenha aqui 3 parâmetros. Os equipamentos sejam certificados, homologados, os requisitos técnicos para essas redes privativas devem estar atendidos e toda a parte de licenciamento, confirmação das estações, projetos técnicos têm que estar aprovados pela agência para que isso possa funcionar e desempenhar o melhor, entregar o melhor serviço aí para quem os está desenvolvendo. Obrigado. A pergunta está... Desculpa, presidente, mas a pergunta está mais voltada para o lado da segurança jurídica do futuro, de alguma mudança. É possível que haja alguma mudança de regra? É possível que haja alguma mudança de especificação desses equipamentos homologados hoje e eles não possam ser usados no futuro? Mais nesse ponto que vem a minha pergunta. Existe possibilidade, sempre existe. O importante é que a gente tenha aqui em mente qual é o fato gerador para essa mudança. E a Anatel trabalha com requisitos técnicos e, caso esses requisitos técnicos mudem, que a gente não espera, então a gente não vê uma alta probabilidade desse fato acontecer, não existe nenhum tipo não existe, seria muito forte, mas é muito improvável que isso aconteça. Uma vez que isso é uma caminhada, uma construção que se fez ao longo do tempo, de construção de requisitos técnicos que são alinhados internacionalmente, esses requisitos de certificação e homologação. Não é algo que o Brasil cria ou tira da cartola, isso aí tem que ser alinhado internacionalmente, até para que a gente tenha, de fato, escala, para que esses equipamentos aqui possam ser adquiridos num preço adequado, ou uma tela, ou uma torre, ou um roteador, ou qualquer outro dispositivo que faça uso de radiofrequência, que a Anatel homologa e certifique. Isso tudo tem que passar pela UIT, União Internacional de Telecomunicações. A gente, então, tem essa, na minha visão, é o maior porto seguro jurídico que a gente tem para os serviços de telecomunicações, e, é claro, pequenos ajustes, pequenas adaptações a contextos locais. Excelente, obrigado, Humberto. Samuel. Muito boa tarde. Me escutam? Sim, perfeitamente. O telefone está aberto. Ok. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao doutor Eustáquio, agradecer ao presidente da FIEG, doutor Sandro Mabel, na figura do Lenner, que é sempre um companheiro nosso que eu sempre troco mensagens com ele, a gente troca algumas experiências. Destacar a importância do tema, né? Eu que sou assessor, eu tenho formação na área de engenharia mecatrônica, mas eu sempre gosto de me atualizar em relação aos temas de 5G e tal. Destacar que, bom, eu sou assessor do senador Wanderlan Cardoso, né? E a gente tem atuado desde que ele assumiu o mandato em 2019 como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele atuou muito na aprovação de projetos e estreitou muitos laços com a presidência
da Anatel com o doutor Euler, Leonardo, né, Leonardo Euler, com o ministro Fábio Faria também, por agora. Ele foi também o relator da medida provisória 1018, que viabilizava a implantação de pequenas antenas. Até troquei algumas figurinhas aí agora com o Luciano, da Brintel, sobre algumas coisas que a gente até poderia ter ajudado mais, né? Mas, infelizmente, no Legislativo, nem tudo a gente consegue aprovar exatamente aquilo que agradaria a todos, né? Mas, enfim, o senador tem tido uma atuação bem importante nessa área. Ele é membro da Comissão de Implantação do 5G no Brasil, já até manifestou para a gente, e também nas redes sociais, a intenção de estar na liderança dessa comissão, de pautar os debates sobre essa comissão e colocar essa comissão em funcionamento o quanto antes, porque o senador entende muito bem a importância da implantação desse 5G e está disposto a ajudar, né? Alguma matéria, eu até conversei com o Luciano aí agora também, novamente, alguma matéria em relação à normatização a nível nacional, seja quanto à implantação de antenas, seja a questão de licenciamento ambiental também, estamos à disposição, né? Se tiver espaço para discutir isso a nível do Senado Federal, vai ser um prazer enorme, é o nosso trabalho, né? E vou me colocar à disposição. O Lenner tem meus contatos aí também, se alguma outra pessoa quiser meu contato, pode ficar à vontade para entrar em contato com ele depois que ele vai passar. Assim, e parabenizar pelo evento em si e nos colocar à disposição para destravar eventuais entraves que a gente sabe que ainda existem em termos de legislação, principalmente, lógico, a nível nacional, né? E, no mais, colocarmos à disposição para futuros contatos. Humberto, você está tentando falar? Não, né? Eu queria agradecer o Samuel e nós vamos, com certeza, continuar aproveitando a possibilidade de ter contato e de evoluir nesse tema que é tão relevante para nós aqui da infraestrutura do Estado de Goiás. E pelo adiantado da hora, nós até excedemos. Havia uma programação que a gente fizesse 1h30. E como reunião virtual ela não é tão agradável como presencial, mas essa de hoje foi uma exceção, extremamente agradável e cheia de demanda por perguntas e contribuições. Eu queria passar agora vamos para a fase de encerramento, e eu queria passar a palavra para o Luciano, para que ele fizesse as suas considerações finais aí sobre o tema. Luciano. Primeiro, doutor Célio, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui novamente, tá? Eu acho que esses fóruns de debate trazem para esse tema tão relevante as visões de vários setores, as visões de clientes do setor que constrói, do setor produtivo também, que é demandante desse serviço de telecomunicações como cliente. Isso é sempre muito rico, essa experiência de debater nesses fóruns, e nós temos contado com o apoio muito grande da FIEG e de outras federações de indústrias estaduais que têm promovido esses encontros, falar de 5G, e também apoiar no destravamento dessa pauta aí. Como o Samuel bem falou, a nossa pauta ela parece pequena, né? Que é só uma legislação municipal, mas são 5.000 municípios e que a gente faz um trabalho de formiguinha falando com todo mundo da importância de poder botar antenas e torres, senão não tem conectividade. Uma última palavra, presidente Célio, eu queria trazer aqui para vocês a conectividade, meus caros, se provou agora, nos últimos tempos, nos últimos meses, muito mais importante do que a gente a entendia nas gerações passadas de conectividade, né? A gente está realmente agora se dando conta da necessidade da transformação digital, porque ela atingiu as nossas vidas em cheio nos últimos meses, com as atividades profissionais que passamos a desenvolver de casa e os nossos filhos também estudando. É importante entender, então, esse momento, não só como mais um simples G que está chegando. Isso é muito importante. A apresentação do Humberto mostrou para a gente que esse G é o mais importante da história, não tenho dúvida. O 5G não vai ser para a nossa vida como o 4G foi em relação ao 3G, como o 3G foi em relação ao 2G. Ele realmente revoluciona porque ele habilita novas soluções, novos negócios, novos serviços. Então, falar agora de uma boa implantação dessa tecnologia significa falar num Brasil que vai poder dar um salto em desenvolvimento econômico,
desenvolvimento social, redução da desigualdade social. É nisso que a gente acredita e por isso que a gente leva esse tema tão à frente. É agora que nós temos que fazer o amanhã de um 5G forte, de um 5G bem implantado, parafraseando aí um conselheiro da Anatel durante a reunião da aprovação do edital, um 5G Ferrari e não um 5G Fusca, porque o 5G Fusca vai deixar o Brasil na posição que está. O 5G Ferrari vai tirar a gente de onde a gente está e catapultar a nossa importância no cenário econômico mundial, com certeza. Tanto para o agronegócio, como para a indústria de base, como também para a indústria tecnológica, que nós temos um potencial incrível e dependemos da tecnologia de conectividade para impulsionar isso. Era isso, meu caro Célio, mais uma vez, obrigadíssimo pela oportunidade. Conte conosco, tanto para aprovar a nova lei aí em Goiânia, como para falar aí a todo mundo que tiver qualquer dúvida sobre o 5G, sobre a infraestrutura de telecomunicações, a Abritel se coloca à disposição. Samuel, vamos falar certamente aí em breve sobre os nossos temas. Obrigado, Humberto, por ter aceitado o convite de dividir de novo esse evento aqui com a gente. Estamos à disposição de todos vocês, meus caros. Obrigado. Obrigado, Luciano. É uma satisfação muito grande ter recebido você aqui para expor de maneira tão clara a importância do 5G, a importância da alteração da legislação municipal e estadual. E você sabe que nós estamos juntos aí, estamos à disposição, tentando contribuir da maneira mais eficaz possível para viabilizar todos esses investimentos da iniciativa privada que precisa de segurança jurídica e que precisa de uma legislação que os ampare. Então, muito obrigado. Eu queria passar a palavra aqui e já agradecendo ao Humberto pela capacidade, pela excelente apresentação, pela clareza de ideias que ele realmente possui e que deixa todos assim saciados pelo conhecimento que ele expõe. Humberto, por favor, suas palavras finais. Obrigado, Célio. É só antes de colocar as palavras finais, destacar a atuação do senador Vanderlan, ele que foi um dos principais congressistas aí para a mudança do marco legal. Eu acho que esse foi, sim, um marco, a Lei 13.879 de 2019, que teve como base o PL 79. Aí a gente tirou o centro da política pública, de fato, daquelas redes legadas de telefonia física, orelhão, etc., colocando, de fato, aqui a internet e a banda larga e a melhoria desse acesso à população em locais mais distantes. Eu acho que é um marco para o setor, e destacar a atuação do senador em outras frentes também. É um senador muito ativo com relação aos temas de conectividade. Então, parabenizar o Samuel, toda a equipe do senador. É importantíssimo ter esse suporte para que a gente possa avançar em todas as esferas, em tema que é transversal e que tem externalidades positivas em todas as áreas da sociedade. É fundamental ter esse suporte. Então, parabéns. E aqui deixar como mensagem final que a Anatel está à disposição de todos vocês, aberta, buscando cada vez mais transparente, colocar os dados do setor à disposição para que a gente consiga, por uma regulação baseada em evidências, criar o melhor arcabouço para que as telecomunicações possam, de fato, alavancar os diversos setores da nossa economia e da nossa sociedade. Então, é isso. Obrigado. Fiquem bem. Forte abraço. Obrigado, Humberto, mais uma vez. Obrigado a todos os conselheiros. Obrigado a todos os participantes da nossa reunião. E, em breve, nós anunciaremos outra reunião com o mesmo teor relevante quanto essa. Humberto, mais uma vez, nós queremos te colocar à disposição esse espaço. Qualquer novidade que venha a ocorrer, lá você sinta-se à vontade para nos comunicar, para nos atualizar a respeito do assunto que todos nós aqui entendemos de extrema relevância. Atualidade. Então, nós estamos aqui ansiosos para que isso ocorra, esse leilão ocorra e que a implantação dele também ocorra da forma, como diz o Luciano, né? Seja que nós estejamos implantando uma Ferrari, não estejamos implantando um Fusca.
Então, eu desejo a todos vocês um bom resto de semana e muito obrigado a cada um de vocês, com muita saúde. Obrigado. Obrigado, doutor Célio. Tchau para todos vocês. Obrigado, presidente.